Olá, turma, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Caio. Voltamos para mais uma aula de estruturas de aço e madeira. E na aula de hoje eu vou falar sobre peças tracionadas. Então, a partir desde a primeira aula até agora, nós vimos conceitos de solicitações, como que a gente calcula as solicitações que atuam nas nossas estruturas, tá? A partir de agora, a gente vai começar a ver processos de dimensionamento. Então, a gente parte das solicitações para o cálculo da resistência das estruturas. Então, o primeiro cálculo que a gente vai ver de dimensionamento são para peças tracionadas, tá? Vamos entender melhor isso, então? Pessoal, então vamos lá começar a entender um pouco sobre dimensionamento de peças tracionadas, tá? Bom, que tipo de tipos construtivos, né, que nós temos de peças que são submetidas a esforços de tração? Basicamente nós temos aí os tirantes, né, ou pendurais, contraventamento de torres, travejamento de vigas ou colunas, geralmente com dois tirantes, né, em formas de X, que são justamente os contraventamentos, né? Tirantes de vigas armadas, também é um exemplo, barras tracionadas de treliçe. Então, treliçes é muito comum de ter peças tracionadas, tá bom? Então, ó, alguns exemplos aqui. Treliças, ó, geralmente quando você tem o carregamento gravitacional, os banzos inferiores são os banzos que sofrem tração, tá? Quando você tem, por exemplo, uma viga vagão, né? Tem um exemplo, é uma viga vagão. Viga vagão, ela tem tipo um montante aqui no meio, tá vendo? E uns tirantes ligando esse montante. Esses tirantes que ligam esse montante, eles trabalham sob tração também, tá? Aqui, por exemplo, se você tiver um prédio, uma estrutura metálica, um galpão, é muito comum, mas muito comum mesmo a gente utilizar contraventamentos, tá? Eles ajudam muito na estabilidade global da estrutura. E nesses contraventamentos, quando você tem um carregamento agindo aqui para a direita, por exemplo, né? O que acontece com esse tirante aqui? Esse tirante aqui ele é comprimido, né? Esses tirantes são comprimidos, e esse outro tirante ele é tracionado. Então, um exemplo aí de elemento tracionado. Quando você tem qualquer tipo de tirante, tá? Geralmente tirante, ele trabalha a tração, tá? Cantoneiras, né? Alguns exemplos aqui de cantoneiras, principalmente quando a gente utiliza treliças, né? A gente tem as cantoneiras que são submetidas à tração, e geralmente essas cantoneiras você tem as ligações dela, né? Essas ligações podem ser feitas de diversas maneiras, por meio de ligações soldadas ou por meio de ligações parafusadas, né? Com o uso de chapas, tá vendo? Essa aqui é uma chapa metálica utilizada para fazer a ligação entre as cantoneiras, principalmente quando você utiliza dupla cantoneira, né? Então, duas cantoneiras trabalhando aqui em conjunto. E essas duas cantoneiras só vão trabalhar realmente em conjunto quando elas tiverem uma distância mínima ali de ligação entre elas, tá? Distribuição de tensões normais na seção. O que acontece quando você tem um furo na sua estrutura metálica que está sujeita à tração? Então, perceba que aqui nós temos temos uma chapa, né, com esforço de tração sendo aplicado e um furo aqui no meio da chapa, provavelmente proveniente de alguma ligação, né? Então, como que é a distribuição de tensões nessa chapa, principalmente na linha ali do furo? Então, quando a gente divide aqui, ó, exatamente no meio da chapa, você vai ver que a distribuição de tensões de tração, ela é muito mais crítica próxima à região do furo, tá? Do que no restante aqui da chapa. Como ela é muito mais crítica próxima à região do furo, então o que acontece geralmente? Bem aqui perto do furo, ela vai atingir primeiramente a tensão de ruptura. Ela atinge a tensão de ruptura aqui na borda do furo. Quando ela atinge a tensão de ruptura, o que acontece com a chapa? Ela começa a romper, né? Ela vai rachar. Então ela começa a rachar do furo ela racha aqui do furo, né? Até chegar na borda dos cantos aqui da chapa, até romper a peça como um todo. Então essa é uma forma de ruptura aí de uma chapa tracionada com furos, tá? Agora, se você não tivesse esse furo, por exemplo, aqui, ó, imagino que eu cortei um plano aqui. Esse plano aqui não tem furo. Como seria a distribuição de tensões? Geralmente, essa distribuição de tensões ela vai ser uniforme, né? Ó, quando você não tem furo, ela é uniforme.
E essa estrutura ela vai entrar em colapso devido ao escoamento dessa seção, tá? No furo não, no furo ela rompe, a ruptura da seção, aí entra em colapso. No caso, quando você não tem furo, o colapso é gerado devido ao escoamento excessivo da seção, tá? Então aqui, ó, com o que acontece após o escoamento, né? Toda a seção aqui ela já está plastificada, tá vendo? Ó? Toda a região, a rente aqui ao furo, ela está totalmente já plastificada, ó, FU, ó, tensão última. Quando atinge a tensão última, rompe tudo, tá? A influência das tensões residuais. O que seriam tensões residuais? São tensões geradas no perfil no seu processo de fabricação. Então, por exemplo, quando o perfil ele é formado, né, por laminação a quente ou laminação a frio, aquele processo de altas temperaturas para sua laminação, aquelas temperaturas vão gerar essas tensões residuais, tá? Quando vocês eram crianças, né, quando vocês tomavam sopa, a mãe de vocês não falava, ó, come sempre pelas beiradas, né, porque no meio vai estar mais quente. Essa ideia é justamente uma relação aí que nós podemos atribuir para as tensões residuais. Quando você tem uma chapa, você esquentou essa chapa para ela ser fabricada, o que acontece? Geralmente nas bordas dessa chapa, você vai ter temperaturas menores, né? Ela vai começar a esfriar. Depois esquentou, ela começa a esfriar. E nas bordas, elas esfriam mais rápido do que no meio. Então, no meio, ela vai ficar mais quente. Quando você tem algo com uma temperatura baixa, o que acontece com as partículas? Elas se condensam, né? Elas tentam se juntar. E quando elas se juntam, que ideia que vem na sua cabeça quando a gente pensa de tração e compressão? Compressão é quando você comprime alguma coisa. Se as partículas elas estão se comprimindo, né? Então, ou seja, a tensão residual gerada nas bordas dessa chapa vão ser tensões de compressão. Agora, no meio da chapa, o que acontece ali no meio? Essas partículas elas estão mais aquecidas, então elas se movimentam mais, né? Elas têm uma certa expansão. Essa expansão traz essa ideia de tensões de tração, né? Então, você esquenta, você expande, você traciona. Então, no meio, você tem um pico ali de tensões de tração. Então, por isso que quando você tem uma chapa, ó, geralmente nas bordas, região comprimida, e no meio dela você tem uma região tracionada, tá? Isso aqui é o efeito aí das tensões residuais, tá? E quando você tem um carregamento externo sendo aplicado nessa chapa, esse carregamento externo vai somar juntamente com a tensão residual, tá? Ela vai ter uma configuração mais ou menos dessa maneira aqui. Aí, conforme você vai aumentando a carga, né, tá vendo? Ó, ela vai chegando próximo à tensão de escoamento. Chegou a tensão de escoamento, aumentou mais ainda a carga, aí ela já vai estar toda plastificada. Então, esse é o comportamento das tensões em uma chapa quando a gente considera a tensão residual, tá? Falando mais um pouco sobre tensão residual, então quando você tem um perfil soldado, por exemplo, sempre pensa nessa questão do aquecimento. Aqueceu, tracionou, esfriou, comprimiu, né? Então a chapa, ó, configuração normal dela, então compressão nas bordas e no meio tração, ó, tá vendo? E quando você solda o perfil, você tem um pico de tração. Então você soldou, esquentou ali na borda, então por isso que aqui a gente tem um pico de tração na borda, tá vendo? Por isso que fica positivo. E no meio aqui da alma, ó, ela comprime, né? E aqui você esquentou de novo, então vai ter um pico de tração aqui na borda de novo. É isso que acontece, tá? Quando você corta, por exemplo, um perfil, né? Então, bordas laminadas, é aquilo que eu expliquei para vocês, nas bordas comprimida e no meio tracionado. Quando você solda, ó, após soldar a alma, o que acontece aqui? Compressão continua na borda, mas a solda veio aqui no meio, tá vendo? Soldou aqui no meio. Então, ó, o pico onde tem solda, ele fica tracionado. Ó, tem um pico de tração onde você vai ter solda. É isso que acontece. E quando você tem bordas cortadas por maçarico, então o maçarico é um corte que você derrete, né? Você esquenta e derrete ali, efetuando o corte. Então, onde você cortou aqui, ó, cortou aqui, você tem um pico de tração também, ó, entendeu? Pico de tração, ele volta a comprimir, no meio ainda tem aqui um pequeno pico de tração, depois volta a comprimir e volta aqui o pico de tração do corte por maçarico, tá? Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Agora aplicou solda aqui no meio, né? Aqui foi cortado por maçarico, então nesses 4 pontos pode ter certeza que vai ter pico de tração, que é justamente o que acontece aqui, ó. Pico de tração aqui,
e aqui. E o restante aqui, ó, nós temos um pico de compressão aqui no meio e aqui no meio, tá? Bom, vamos para a parte de dimensionamento, as verificações que nós temos que fazer para as peças tracionadas, né? Então, para a gente dimensionar uma peça tração, nós temos que atender basicamente a dois estados limites, né? O estado limite último e o estado limite de serviço. O estado limite último, quais são as verificações que nós temos que fazer? Escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida. E dentro ainda da ruptura da seção líquida, tem uma verificação extra que a gente faz, que é do cisalhamento de bloco. Então, ó, 3 verificações básicas que nós temos que fazer: escoamento da seção bruta, ruptura da seção líquida e cisalhamento de bloco. Estado limite de serviço, a única verificação que a gente faz é sobre o índice de esbeltez, tá? Que eu vou explicar mais para o final da aula. Então, o que seria escoamento da seção bruta? É aquele caso que eu falei para vocês, quando você tem uma peça tracionada e você não tem furos aqui, ó, tá vendo que eu não tenho furo aqui no meio, ela vai começar a deformar, ela começa a entrar em escoamento. A partir do momento que uma seção aqui estiver totalmente escoada, né, totalmente já plastificada em escoamento, nesse caso, ela avançou o estado limite último de escoamento da seção bruta, tá? Essa é a verificação que a gente tem que fazer. É a primeira. A segunda verificação, ruptura da seção líquida. Então, quando você tem uma peça tracionada, essa peça tracionada, provavelmente ela vai ter uma ligação. Pode ser uma ligação soldada ou parafusada. E na região dessa ligação aqui, ó, tá vendo? O que pode acontecer aqui? Você pode ter um corte, né? Aqui ela já está exemplificado o corte, como que fica, né? Então, na região dos furos, tem aquilo que eu expliquei para vocês, do pico de tensão, né? Então, a gente tem um pico de tensão aqui e um pico de tensão aqui. Nesse caso, quando esse pico de tensão ele atinge a tensão de ruptura, né? Ela começa a romper aqui nas bordas. Então, ela rompe, ó, ruptura da seção líquida. Seção líquida é referente a furos. É aquela seção que você vai ter que descontar furos, tá? Então, são 2 tipos de ruptura que nós temos aí, basicamente. Então, para eu calcular a resistência de escoamento da seção bruta, basta nós fazermos NTRD, resistência da peça tracionada de cálculo, tá? O D aqui é referente a cálculo, por isso que a gente tem que adotar esse coeficiente de segurança γ1. Então, nós temos AG, que é a área bruta da seção, e FY, que é a tensão de escoamento da seção. AG, a área bruta, é referente à área sem furo, sem descontar furo, tá? A área total da seção. E o γ1 é o coeficiente de segurança que a gente utiliza para essa verificação, que sempre vai ser 1.1, tá? Sempre vai ter esse valor aqui. E a tensão de escoamento do aço vai depender do tipo do aço que você está utilizando. Ruptura da seção líquida. Ó, agora um pouquinho diferente. A resistência da peça tracionada de cálculo vai ser área efetiva vezes o FU sobre o γ2. γ2, ó, é um outro coeficiente de segurança que a gente utiliza para casos de peças tracionadas, quando a gente analisa a ruptura da seção líquida. Nesse caso, a gente sempre vai utilizar 1.35, tá? Agora, o FU, aqui está errado, tá? Ó, aqui não é Y não, aqui é FU. FU, tensão última do aço. A tensão última do aço também vai depender do tipo do aço que a gente está utilizando. E essa área efetiva, pessoal, aqui também está errado, tá? Não é AG, é a área efetiva, voltou a corrigir. Essa área efetiva, ela nada mais é que o CT, ó, a área efetiva é o CT vezes o AN, que é a área líquida. Então, a área líquida é aquela área que você desconta dos furos, né? Ó. Então, a AN, a área líquida, é a área bruta da seção menos somatório de furos, mais essa parcela aqui. O que seria essa parcela? Essa parcela você só vai considerar se você tiver essa situação aqui de zigue-zague, tá vendo? Quando você tem uma linha de parafusos em zigue-zague, ó, quando você considerar esse zigue-zague, você tem que considerar essa parcela, que é o Tzinho vezes S ao quadrado sobre 4G. O Tzinho é a espessura da chapa, o S você pega aqui no desenho, ó, é a medida, né, a distância entre os furos aqui, tá vendo? Isso aqui é o S. O G é a distância vertical entre os furos, né? E o Tzinho é a espessura, como já falei. Então, área líquida, área bruta menos somatório da área dos furos. E se tiver o zigue-zague, você soma essa parcela, tá? Coeficiente de redução da área líquida
é o CT. Então, o que é o CT? Esse coeficiente de redução, pessoal, ele vai depender da distribuição de tensões de tração que você tem na sua peça. Então, ele vai depender como que ela está sendo distribuída. Vamos entender melhor isso, então. Mas antes de entender o CT, eu vou explicar como que a gente calcula essa área dos furos. Essa área dos furos não é simplesmente você pegar a área bruta e tirar da área do furo da broca. Você tem que adicionar nesse diâmetro do furo da broca um valor de folga, tá? O que é esse valor de folga? Quando a gente tem uma chapa que ela foi executada em qualquer tipo de furo, o que acontece ao redor desse furo? Geralmente ao redor desse furo você tem uma camada que foi danificada, né? Quando você executa o furo, bem ao redor dele, ele vai ter uma pequena camada que vai ser danificada. Essa camada danificada não vai atribuir resistência nenhuma à tração para sua peça. Então você tem que descontar essa área danificada. Então por isso que a gente utiliza um diâmetro fictício do furo. Tá? Então o diâmetro fictício do furo ele pode ser o diâmetro do furo padrão, né? Ou o diâmetro fictício do furo por puncionamento, né? Nesse caso, quando você tem um furo por puncionamento, você tem que pegar o diâmetro lá da broca mais 3,5, tá? Quando você tem um furo padrão, ou seja, um furo que não foi feito por puncionamento, basta você pegar o diâmetro lá da broca e somar mais 1,5 milímetros, tá? Então, o diâmetro que você vai usar no cálculo é justamente o D', né? Se você não sabe como que vai ser executado o furo, coloca já o D' aqui para o furo por puncionamento. Então, o diâmetro da broca mais 3,5 milímetros, tá? Vamos então entender esse CT. O que seria o CT? O coeficiente de redução do cálculo da área líquida. Então, ele depende da distribuição de tensões de tração na sua seção. Então, quando a gente tem uma cantoneira, ó, tá vendo? O que está acontecendo aqui? Eu só tenho furo de um lado, tá? Se eu só tenho furo de um lado, olha o fluxo das tensões de tração aqui. O fluxo das tensões de tração, ela vai começar a se localizar próximo à ligação, ó. Tá vendo que a parte de cima aqui, eu perdi esse fluxo de tração? Se você perde esse fluxo de tração, você vai ter que reduzir a sua resistência à tração. Então, aquele coeficiente CT, ele é justamente para isso, para adicionar no seu cálculo esse efeito das distribuições de tensões devido à maneira que o perfil está sendo conectado, né? Então, por exemplo, se o perfil está ligado aqui na mesa, está ligado na mesa do perfil, então esse fluxo ele é distribuído de uma maneira igual, tanto para cima como para baixo, né? No caso da cantoneira não, aqui ele está distribuindo apenas abaixo. Agora, se eu tivesse uma ligação aqui também na cantoneira, o que ia acontecer? Esse fluxo não ia se localizar só aqui embaixo, ele ia também localizar aqui na outra aba da cantoneira, né? Ia ter uma distribuição mais uniforme. Então, quanto mais uniforme for essa distribuição, esse CT vai ser mais próximo de 1, né? Ou seja, você não vai ter uma redução no seu cálculo. Então, no caso, que eu falei, quando você tem dois pontos, né, conectados na cantoneira, nessa mesa e nessa aba e nessa aba aqui, então o CT vale 1, então você não tem diminuição. Outros casos, né? Se você tiver só uma face de ligação, né? Então na cantoneira eu só tenho uma face, essa aqui está vazia, né? Está solta. Então se eu tenho só uma face, a gente tem que calcular esse CT. Para calcular esse CT basta utilizar essa fórmula, CT igual a 1 menos Ezinho C sobre LC. Ezinho C é a distância do centroide da sua seção até a face da ligação, tá vendo? Essa distância aqui. O LC nada mais é que o comprimento, tá? Da primeira linha de parafusos até a última. Então, nas ligações soldadas é o comprimento da solda. Então, se for soldado é o comprimento total da solda. Nas ligações parafusadas é a distância do primeiro ao último parafuso na linha de furação, tá? Com o maior número de parafusos na direção da força axial. Então, é a distância na direção da força axial. E esse CT, ele tem que estar entre 0,6 e 0,9, tá? Nunca pode ser menor que 0,6 e também não pode ser maior que 0,9 quando a gente tem ligação em apenas um lado do perfil. Se tiver dos dois, o CT vale 1, tá? Aqui nós temos outros exemplos de tipos de ligações, mostrando aqui qual o valor de EC que a gente tem que considerar, tá? Isso aqui eu peguei da NBR 8800.
Então, quando você tem ligação só na alma, por exemplo, você considerar esse EC, distância até o centroide aqui da alma, né? E até o centroide aqui dessa simetria do perfil. Então, você divide o perfil em dois, da direita e à esquerda, calcula o centroide e você pega essa distância do Ezinho C. Aqui, quando você solda na mesa, né? Ó, mesa superior, mesa inferior, nesse caso, esse é o seu Ezinho C, tá? Quando você tem aqui um perfil caixão, né, com uma chapa aqui no meio, nós temos aqui a distância C, que é calculada dessa maneira. Isso aqui também é da norma, tá? Ó, outro perfil caixão aqui, com ligação na face aqui superior e inferior. O Ezinho C você também calcula por uma outra fórmula. Quando você tem um perfil circular aqui, tá vendo? Uma chapa aqui no meio. O Ezinho C a gente calcula dessa maneira aqui. Então, para cada tipo de seção que você tiver, você tem um cálculo diferente para esse Ezinho, tá? Mais alguns tipos de situações aqui, de Ezinho C, como que a gente acha esse valor do Ezinho. Outras recomendações aqui da norma. Ó. Nas chapas planas, quando a força de tração for transmitida somente por soldas longitudinais ao longo de ambas as suas bordas, aí você tem CT igual a 1 para comprimento da solda maior ou igual a 2B, CT igual a 0,87 para 2B, para comprimento da solda, se a comprimento da solda estiver entre 2B e 1,5B, CT igual a 0,75 para comprimento da solda estiver entre 1,5B e B, sendo que o B, ó, é a largura da chapa, tá? A distância entre soldas situadas nas duas bordas. E LW é o comprimento dos cordões de solda, tá bom? Coeficiente aqui, ó, aqui é o desenho que complementa, né, o que eu acabei de falar. Então, o B é a largura da chapa e LW o comprimento da solda, tá? Quando você tem, ó, ligação soldada apenas em um lado do perfil, vendo? Ó, nas chapas planas, quando a força de tração for transmitida somente por soldas transversais ao longo de sua borda, então, ó, é uma solda transversal ao longo da sua borda. Então, a gente tem uma solda aqui, ó, tá vendo? Solda aqui, solda transversal. Nesse caso, o CT você calcula dessa maneira. É o Azinho C, tá? O AC, quer dizer, o AC é a área da parte conectada. Então, é justamente essa zona que eu acabei de pintar aqui, ó. Tudo isso aqui é o AC. E o AG é a área bruta da seção. Aí você calcula o CT, tá? Cisalhamento de bloco, que eu falei para vocês, então é a terceira verificação que nós temos que fazer. Nós temos que aplicar essas duas equações aqui, ó. 1 sobre γ2, que é 1,35, vezes 0,6 vezes FU, tensão de ruptura, vezes ANV, área líquida cisalhada, mais CTS, também coeficiente de redução, só que esse CTS aqui, ó, a gente vai pegar ou esse valor, tá? Ó. Vai ser quando a tensão de tração na área ANT, área tracionada uniforme, e 0,5 para a tensão não uniforme. FU, tensão de ruptura, ANT, área líquida tracionada, tá? Esse valor, então você calcula essa parcela. Depois você vai calcular essa segunda parcela aqui da forma. 1 sobre γ2, que é 1,35 também, vezes 0,6 vezes FY, que é a tensão de escoamento, vezes área bruta de cisalhamento, esse V aqui corresponde à área de cisalhamento, mais CTS, que também corresponde a esses dois valores aqui de baixo, tá? Vezes o FU, tensão de ruptura, vezes a área líquida tracionada, tá? Bom, então, como que a gente analisa essa área cisalhada e a área tracionada? Então, quando você vê aqui no desenho, ó, o que seria o cisalhamento de bloco? É quando você tem um plano de parafuso, de furação muito próximo da borda do perfil. Então, quando você tem uma distância pequena aqui, tá vendo? Ó? Quando você tem uma distância aqui muito pequenininha, pode ocorrer esse tipo de ruptura. A ruptura vai ocorrer por cisalhamento de bloco, ou seja, vai ter um cisalhamento, vai retirar esse pedaço para fora, que eu marquei aqui, né? Então, tá vendo essa área que eu destaquei aqui, ó? Essa área aqui a gente chama de área cisalhada, porque, ó, a força de tração não está agindo para lá. Então, quando você tem uma força de tração agindo para cá,
e esse plano aqui de furação ele tende a ficar ali, né? Então você vai ter ali uma força de cisalhamento. Então essa área ela vai ser cisalhada, tá? Por isso que fala ANV, né? AV, né? Área cisalhada. E essa outra área aqui, ó, ela está perpendicular à força de tração. Se ela está perpendicular à área de tração, então é uma área que está sendo puxada, né? Ela está sendo tracionada. Então por isso que fala AT, área tracionada, tá bom? Então pode ter dessa maneira, cisalhamento de bloco, ou a gente pode ter também dessa maneira aqui. Então, por exemplo, quando a gente tem um perfil U, né, a gente pode ter o cisalhamento de bloco desse jeito aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter duas áreas cisalhadas, né, ó, duas áreas e uma única área tracionada, tá? Então, essa é a verificação que a gente faz para o cisalhamento de bloco, tá? Alguns detalhes aqui, ó, dimensões mínimas de ligações. Então, quando você vai fazer uma ligação soldada ou parafusada, nós temos que respeitar algumas dimensões mínimas, né? Então, por exemplo, como vocês podem observar aqui, nós temos o valor de Azinho, que ele depende dessa condição, ó, depende do diâmetro dos furos, né? Então, tem essa distância Azinho da borda até o primeiro centroide aqui do furo. Depois do primeiro furo até o segundo, você tem que respeitar uma distância mínima de 3D, 3 vezes o diâmetro do furo. Aqui também a gente tem que respeitar essa distância de Azinho. E depois os demais furos aqui, a gente também tem que respeitar essa distância sempre de 3D, que é a distância mínima, tá? Para ligação soldado, ó, nós temos aqui algumas restrições também, tá vendo? O comprimento da solda aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual pelo menos a 4B. Né, o B, ó, é essa distância aqui da solda até a face aqui da cantoneira, tá bom? E também o L tem que ser maior ou igual a 4B, isso mesmo. Então, só para finalizar a aula, eu vou falar agora o estado limite de serviço que a gente tem que verificar, que ele é bem simples, tá? A única verificação que nós temos que fazer é que verificar que se o índice de desbiotese da sua barra, né, ou conjunto da sua peça que você está analisando, ele tem que ser menor ou igual a 300. Então, o que é o índice de desbiotese? É o comprimento da barra, né, sobre o raio de giração mínimo. Esse raio de giração mínimo, pessoal, você pega geralmente em catálogo de fabricante. Você pode calcular ele, né, ou você pode pegar pelo catálogo do fabricante. O raio de giração mínimo a gente vê aí em mecânica dos sólidos, né, como que calcula ele. Então, ele pode ser o raio de giração mínimo em Y ou em X, né? E em caso de cantoneira, por exemplo, com um perfil aqui específico, nós temos o raio de giração mínimo não é nem no X nem no Y, tá? Nesse caso, o raio de giração mínimo, ele vai ser no eixo Z, tá vendo? A 45 graus aqui. Porque a inércia em torno desse eixo Z é a menor inércia que nós temos para esse perfil. Então, o raio de giração mínimo sempre vai depender da inércia, né? O menor inércia que você tiver é onde você vai ter o menor raio de giração também, tá? Então, ficar muito atento a isso também. Beleza, pessoal? Então, essas são as verificações que nós temos que fazer. Eu fico por aqui hoje, tá? Obrigado pela atenção de todos. E nas próximas aulas vamos fazer exercícios, tá? Até a próxima!